Graças a Deus, estamos falando hoje sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo em glória, e é um tema fascinante, porque é a maior promessa da igreja. Jesus prometeu que voltaria novamente a este mundo para cumprir todas as suas promessas com a igreja e também com o povo de Israel e com toda a humanidade. Inclusive a própria natureza espera a vinda do Senhor Jesus Cristo. Bem, como falamos no bloco anterior, a vinda de Jesus está relacionada com a igreja e com Israel. E falamos que a segunda vinda gloriosa de Jesus se dará em duas fases. Primeira fase para a igreja e a segunda fase para Israel. Nessa primeira fase, nós chamamos de arrebatamento. E já estudamos que no arrebatamento da igreja, os crentes serão ressuscitados, serão transformados em corpos gloriosos, irão para o tribunal de Cristo, e irão para o céu participar da grande celebração e do banquete prometido por Jesus e desejado por todos nós. Mas vem uma pergunta: e o que acontecerá na terra nesse período em que a igreja estiver no céu, aproveitando e festejando com Jesus? Aqui na terra, a Bíblia diz que acontecerá a grande tribulação, um período de sofrimento e dor de 7 anos, como está colocado aqui na revista, no segundo tópico, no item primeiro, sofrimento e dor. Período de 7 anos, que vai iniciar imediatamente ao arrebatamento da igreja. Eu quero aqui fazer uma ressalva, que existem muitas igrejas evangélicas que não acreditam no arrebatamento da igreja. Algumas igrejas evangélicas que acreditam que não haverá arrebatamento da igreja. Quando Jesus vier, ele vem de uma só vez, já julgará as nações, cumprirá as promessas para Israel. Quem acredita desta forma, acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Ou, segundo esses irmãos, eles acreditam que não haverá uma espécie de grande tribulação. A grande tribulação já está acontecendo e só vai se intensificar. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que haverá esta grande tribulação. Por quê? Conforme colocamos aqui na revista, Jesus disse que a grande tribulação, que acontecerá após o arrebatamento da igreja, ela vai se caracterizar pelo menos por 3 coisas principais. Primeiro, pelo juízo de Deus. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vai ver o juízo de Deus sendo simbolizado pelos selos, pelas trombetas e pelas taças. Ali são juízos de Deus. Deus vai julgar a terra, o homem que não creu na mensagem de salvação nesse período de 7 anos, inclusive julgando a Israel. Então a tribulação será um período de juízo. Segundo lugar, será um período da atuação da trindade satânica, de Satanás, do falso profeta e do anticristo. Esses 3 elementos atuarão na terra. Atuarão na terra. E uma coisa também triste é que no período da grande tribulação, Deus vai soltar os piores demônios que já estão presos hoje em cadeias infernais. Você pode ler no livro de Judas, aí na sua casa, pega a sua Bíblia, e você vai ver que a Bíblia diz que Deus abrirá as prisões eternas, e demônios que estão presos trarão tristeza e sofrimento para a terra. Em consequência disso, a aflição, a angústia, a tortura e a perseguição daqueles que durante a grande tribulação se manterão fiéis a Deus e não participaram do arrebatamento por alguma razão e que estarão também ao lado de Israel, crendo na promessa e na redenção de Deus. Então a tribulação será um período de sofrimento e de tristeza. O segundo item da nossa lição, nós destacamos um pouco do governo satânico. Porque nós dividimos a grande tribulação em 2 períodos. Esses 2 períodos de 7 anos acontecerá em 2 períodos de 3 anos e meio. No primeiro 3 anos e meio, no primeiro período, que você vai encontrar na Bíblia, Daniel dizendo que são 42 meses ou 1260 dias, nas profecias de Daniel, ou também no próprio Apocalipse. Você está colocado aí na revista, Daniel capítulo 7, verso 25, Apocalipse 11, verso 2 e também 12, verso 6. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás vão transformar a terra numa falsa paz.
e esta falsa paz, as próprias nações pedirão o reinado do anticristo. E as nações se submeterão ao governo do anticristo. O falso profeta levará as nações, através de uma religião falsa, unindo todas as heresias, a adorarem a Satanás e a adorarem o anticristo. O próprio falso profeta fará milagres, milagres naturais, promoverá curas miraculosas e enganará as nações para se encurvarem a essa trindade satânica. Mas, diz a Bíblia, que findando o período dos 3 anos e meio, Israel vai abrir os olhos e vai verificar que quem são verdadeiramente esses 3 elementos. E quando eles quiserem receber a adoração de Israel, principalmente colocando a imagem do anticristo lá no templo em Jerusalém, que hoje esse templo não existe, Israel está sem templo, mas a Bíblia diz que o templo será restaurado e será construído. É um dos sinais da grande vinda de Jesus, também como a própria restauração de Israel como nação. E quando Satanás tentar colocar a imagem lá dentro, Israel se revoltará. E vai ser no momento das 3 semanas e meia. Quando houver essa insurreição de Israel, então haverá a perseguição de Satanás, do anticristo, do falso profeta, tentando impor à força a sua adoração. Israel se revoltará e acontecerá nos 3 anos e meio finais a grande tribulação, sofrimento, dor, angústia e tristeza, que vai culminar com o quê? Com a guerra do Armagedon. Quem poderia falar sobre a guerra do Armagedon? Eu poderia, pastor. Eu creio que muita gente já ouviu falar sobre a batalha do Armagedon, mas eu gostaria de perguntar, o que vai acontecer nesse período? O que é essa batalha do Armagedon? Bem, a batalha do Armagedon vai culminar com a perseguição maciça de Israel pelo anticristo, falso profeta e Satanás, com todas aquelas nações que vão ficar contra Israel. Existirão nações que vão ficar do lado de Israel, que vão defender Israel, e nações contrárias a Israel. Imagine todas as nações com poder bélico, comandado por Satanás, pelo anticristo, pelo falso profeta, para exterminar Israel. E esta batalha está profetizada em Zacarias capítulo 14, verso 1 e 2, Daniel 11, 40 e 45, em vários textos da Bíblia. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso de número 11. Então, Israel será colocado como propósito de extermínio. É neste momento que diz a Bíblia que Israel clamará a Jesus, clamará por socorro, reconhecerá a Jesus como Messias. E diz a Bíblia que então Jesus virá na sua glória, na sua majestade, juntamente com a igreja. Imaginem a cena maravilhosa. E diz a Bíblia que todo olho o verá. E nós, eu creio, eu estarei já lá. Já virei com Jesus, com a igreja, para socorrer Israel. E então o Senhor libertará Israel, derrotará Satanás, o anticristo, o falso profeta e as nações. E então acontecerá o que nós vamos estudar no próximo tópico, depois do intervalo, que é o julgamento das nações.